A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós viemos aqui hoje para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E eu quero continuar estudando com você o livro de Esther. Então hoje nós vamos ler Esther, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Na noite que a rainha deu um banquete para o rei, a Bíblia fala que naquela noite o rei não pôde dormir. E ele mandou trazer na presença dele o livro dos feitos memoráveis e foi lido o livro. E achou-se inscrito naquele livro o feito que Mordecai fez, né? Que Mordecai denunciou Bigtã e Teres porque eles tramavam matar o rei. E a Bíblia nos fala que o rei perguntou aos seus servos que distinções, né? Aqui no versículo 3, ele disse que distinções, que honra se deram Mordecai por isso. Ele perguntou que honra que foi dada a ele por aquele feito que ele fez. E eu acredito que ali foi como uma resposta de Deus na vida de Mordecai, no momento que o rei pediu para que trouxesse o livro dos feitos memoráveis diante da presença dele. Foi como uma resposta de Deus para a vida de Mordecai, porque o rei perguntou que honra que tinha dado Mordecai por aquele ato. No momento de dor, de angústia, de aflição que Mordecai estava passando, tinha alguém lá lendo a história, um ato, uma grande obra que ele fez, que favoreceu o rei. Alguém estava lendo diante do rei uma história, uma obra que Mordecai tinha feito, que favoreceu o rei. A sua história estava sendo lida ali, diante do rei. Então, o rei perguntou, eles disseram que nada foi feito, nenhuma honra foi dada a Mordecai por aquele feito. E o rei perguntou quem estava no átrio. E quem estava lá no átrio era Amã, que tinha ido para falar para o rei Assuero enforcar Mordecai em uma forca que ele havia feito. E o rei então pediu para que entrasse na presença dele. E quando Amã entrou na presença do rei, o rei perguntou para ele que honra que o rei daria a uma pessoa a quem o rei deseja honrar. E Amã pensou consigo mesmo quem o rei mais desejaria honrar se não fosse ele. Ele não pensou em mais ninguém, ele pensou em si próprio. Ele estava com essa convicção, ele tinha essa convicção que a única pessoa que o rei desejava agradar era só ele, mais ninguém. Ele tinha plena convicção. Então, ali, naquele momento, Amã demonstrou com as palavras dele qual que era o desejo do coração dele. O desejo do coração de Amã era se vestir como rei. Era montar no cavalo que o rei costumava montar. Era que colocasse na cabeça dele a coroa real, a coroa do rei. Então ele revelou para o rei qual que era o desejo dele. Ele queria ser honrado, vestindo a roupa do rei, com a coroa real. Queria montar no cavalo que o rei acostumava a montar. Isso era um desejo de Amã. Então ele revelou para o rei que o rei vestisse a pessoa a quem ele queria honrar com as vestes real, colocasse a coroa do rei, colocasse aquela pessoa no cavalo que o rei costumava mandar, entregasse aquela pessoa na mão dos mais nobres príncipes do rei e que fosse proclamado na cidade: este é o homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei agradou daquele conselho e o rei disse para ele que era para ele fazer tudo
isso que ele tinha falado, sem omitir nenhuma daquelas coisas, aquelas palavras, com o judeu Mordecai. Eu acredito que naquele momento Amã ficou sem chão. Eu acredito que naquele momento Amã ficou sem palavras. Eu acredito que naquele momento Amã ficou pasmo, assustado, sem chão, sem querer acreditar que de repente o homem que ele tinha entrado lá para falar para o rei matar, enforcar numa forca que ele fez, de repente ele vai ter que sair na cidade proclamando: este é o homem quem o rei deseja honrar. E então Amã fez tudo conforme o rei mandou. E depois que ele fez, ele foi correndo para a casa dele, contou para a mulher dele, para os seus conselheiros o que havia acontecido. E a mulher dele disse para ele que se diante do homem a quem ele tinha tramado, tinha feito um edito para matar, ele já tinha começado a cair, aí não ia prevalecer. Ela falou para ele que ele não iria prevalecer diante. Ela teve essa visão, ela teve uma visão, ela juntamente com os sábios que ali estavam, ela teve essa visão e ela falou isso para ele, que ele jamais iria prevalecer diante de Mordecai. Então, eu quero dizer para você que Mordecai estava num momento de grande angústia, de grande aflição, mas o Senhor fez alguém ler a história dele para o rei. Um ato extraordinário que ele fez, um bem precioso que ele fez para o rei. Ele favoreceu, livrou a vida do rei da morte, das garras do homem mau que estava tramando contra o rei. Ele teve uma oportunidade de livrar o rei e ele não deixou aquela oportunidade de fazer o bem, ele não deixou ela passar, ele fez o bem. Ele prontamente denunciou aqueles homens que estavam tramando contra o rei. Eu acredito que, quem sabe naquele momento que Mordecai denunciou aqueles homens, quem sabe pessoas disseram para ele: o que você ganhou com isso? O que você vai ganhar com isso, fazendo isso? Quem sabe pessoas até disseram isso para ele. Mas ele não deixou a oportunidade de fazer o bem passar. E a história dele foi lida, ele tinha história, ele tinha uma bagagem para ser lida diante do rei. E foi lido no momento certo, na hora certa. Deus guardou aquela história para aquele dia. Aquela história foi lida diante do rei. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado me assistindo, quem sabe se encontra numa situação como de Mordecai, aflito, angustiado, preocupado com alguma coisa, com alguma sentença, com alguma palavra de alguém que determinou, uma palavra que proferiu, uma palavra ruim ao seu respeito, quem sabe diante de um diagnóstico de um médico, quem sabe, e quem sabe você está aflito, mas eu quero dizer para você que para Deus tudo é possível. Aquela história de Mordecai foi lida diante do rei num momento de grande angústia, de grande aflição. Os dias de Mordecai estavam determinados. Já tinha espalhado o decreto que os judeus iriam ser aniquilados, exterminados. Os dias de Mordecai estavam contados, mas ali o Senhor estava fazendo uma grande reviravolta. O Senhor estava fazendo uma obra extraordinária quando aqueles homens leram diante do rei que Mordecai foi quem livrou o rei das mãos do homem mau, quem livrou ele da morte. Estava lendo, o servo bom, o servo fiel, ele tem história bonita para contar, para ser lida e para ser ouvida. O rei ouviu a história que foi contada a respeito do homem de Deus. E eu acredito que Mordecai
viu ali aquele momento como uma resposta de Deus em favor dele. E já estava vendo Deus favorecendo ele em meio a uma situação que aos olhos humanos não tinha mais solução, mas para Deus tudo é possível. Deus estava mostrando para ele que Deus já estava dando uma reviravolta, Deus já estava dando vitória para ele. Todos os príncipes, inclusive Amã, levaram Mordecai até a praça da cidade e lá proclamaram diante das pessoas que é assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. É isso, meus irmãos. Medita nessas palavras. Faça o bem. Se está às suas portas a oportunidade de fazer o bem, não deixe ela passar. Faça o bem no tempo oportuno, na hora certa. O Senhor é quem vai te honrar. No momento que Mordecai fez o bem, não recebeu nenhuma honraria. Mas, na hora certa, alguém leu a história dele perante o rei. Que Deus abençoe você. Diante de Deus está sendo lida a sua história, o bem, a obra que você fez, que você faz. Diante de Deus será lido, não vai passar em branco. O nosso Deus, ele é justo, ele é fiel, ele não vai deixar passar. Tudo que você faz de bem, o Senhor é quem te retribui no momento certo. Deus retribuiu Mordecai, o servo dele. E eu acredito que ali foi sim como uma resposta, né, para Mordecai. Deus estava dizendo para ele que estava com ele, que ele já era mais do que vitorioso. O Senhor estava naquele negócio, o Senhor não iria deixar o povo dele perecer, porque era a vontade de Deus que o povo dele viesse reinar juntamente com o rei Assuero. Deus não iria permitir, Deus estava mostrando para ele que Deus iria fazer o extraordinário, o improvável acontecer. E Deus já estava favorecendo o povo dele ali naquele país. Deus abençoe vocês, medita nessa história, até o próximo vídeo. Que essa palavra encontre corações sedentos, famintos, desejosos. E continue assistindo que no próximo vídeo nós iremos passar para mais um capítulo dessa história. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Amém?